70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. E sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, de 24 a 27, dando sequência ao nosso estudo sobre as 70 semanas de Daniel. No primeiro vídeo eu coloquei as 70 semanas de Daniel, a profecia. E agora, as 70 semanas de Daniel, o tempo da profecia. Daniel 9, de 24 a 27, foi o texto que nós lemos. Então nós vamos agora pegar o versículo 25 em diante. No primeiro versículo, no primeiro vídeo, eu falei sobre o porquê da nação estar em cativeiro, como ocorreu isso, e os objetivos da profecia no versículo 24. E agora nesse momento, vamos falar sobre o tempo da profecia. Verso 25, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas, e os muros, e as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinados as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Vamos parar por aqui, são 3 turnos. Primeiro turno, 7 setes. Eu falei que são 7 setes no original, são 7, 70 setes. Nós levamos em conta que cada dia leva um ano, levando em conta lá em Números 14, 34, que quando o povo foi espiar a terra e por conta da rebeldia, da rebelião e da blasfêmia, eles eram muito grandes, os guerreiros gigantes, etc., eram como gafanhotos, não seria possível conquistar a terra, 40 homens foram, só Josué e Caleb que falaram o contrário. Então Deus usou ali da sua ira, dizendo, bom, por cada ano que vocês ficaram lá espiando a terra, vão ficar, para cada dia, aliás, vai corresponder a 1 ano. Então 40 dias espiando a terra, 40 anos de peregrinação. Quando Labão fala para Jacó, lá em Gênesis 29, versículo 27, para ele cumprir a semana para Raquel, porque ele foi enganado, Ele trabalhou 7 anos por Raquel, foi-lhe dado Lia, que era mais velha, então ele trabalhou por causa de Raquel 7 anos, uma semana, ou seja, 7 anos, uma semana de anos, 7 anos. Por essa conta, todos os teólogos entendem que cada 7 aqui corresponde a 1 ano. E aqui, profeticamente, 7 semanas, 49 anos, estão determinadas para restaurar e edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe. E o tempo da profecia, nós temos que observar isso aqui. Então nós temos 3 turnos aqui, 7 semanas, 62 semanas e mais 1 semana. 7 semanas até o Messias, 7 semanas, 49 anos para reedificar, restaurar Jerusalém. 62 semanas somados dão 434 anos, 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, 69 semanas somados a 7 com as 62 semanas, 483. 483 para 70 falta 7, falta 1 semana, vamos falar já. Então, vamos ver aqui, desde a saída da ordem para restaurar, 3 turnos, primeiro turno, 7 semanas, segundo turno, 62 semanas, terceiro turno, 1 semana, tudo junto, na sequência, sem protelar lá para o futuro, junto, até o Messias. Por quê? Porque a profecia vai até o Messias, das 70 semanas. Vamos ver o que fala deixa eu ver aqui o texto, está em Esdras, capítulo 7. Esdras, capítulo 7.
capítulo 7, versículo 12. Volte um pouquinho no vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho sobre eu falei, né, sobre o porquê do povo estar em cativeiro. Eu vou ter que gravar um vídeo sobre a estátua também do sonho de Nabucodonosor, porque a gente fala assim, né, mas foi levado de cativeiro para a Babilônia, agora estão falando de um reino da Pérsia aqui, como é que é isso, né? Tem gente que não contém essa familiaridade com a profecia, ou com os livros proféticos, pode ficar confuso. Peraí, mas foi levado em cativeiro para a Babilônia, agora quem está dominando é a Pérsia, é o Ciro, é o Artaxerxes, como é que é isso? Então você tem que entender que eu vou fazer um vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor, né? Aí eu vou explicar também sobre isso, mas são impérios que ocorreram, né? Império Babilônico, que levou em cativeiro a nação no ano 486, finalmente, né, antes de Cristo. Depois nós temos o Império Medo-Persa, o Império Grego-Macedônico e depois o Império Romano. Então eu vou falar isso com mais propriedade num vídeo sobre a estátua de Nabucodonosor do sonho. Êxodo 7, verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto és enviado da parte do rei dos reis, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres a inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do seu Deus que está na tua mão. Por mim se decreta, volta comigo aqui, verso 25, Daniel. Sabe e entende desde a ordem para restaurar, decreto, para restaurar e edificar Jerusalém. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazer inquirição a respeito de Judá e Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão. A lei está na tua mão. Esdras, ele era o que vai, o instrutor, o levita, o que vai, o sacerdote, o ministro que vai ministrar a lei, vai explicar a lei, vai instruir na lei. Né? Vamos ter 3 personagens aqui. O personagem central é Cristo, é lógico, eu falei já no último vídeo. Mas tem 3 personagens aqui: Esdras, Neemias e Zorobabel. Esdras, restaurando a lei. Neemias, os muros. Zorobabel, o templo. Os muros é a cidade, né? E Zorobabel, o templo. Então, veja bem. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele que for povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quer ir contigo a Jerusalém. Então o escriba Esdras, ele vai ministrar, ensinar e instruir. Neemias vai reedificar os muros. Zorobabel o templo. Olha só, há uma edificação. O que eu acho interessante aqui na profecia, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar. Restaurar e edificar. Aqui tem questões espirituais envolvidas, né? Porque não é só construção de um muro, não é só construção de um templo ali, porque isso aí implica muito mais, porque você tem ali reconstrução de espiritualidade, de comunhão, de culto, né? Porque já tinha o culto, tinha o templo, mas eles estavam todos em pé, lindo e maravilhoso, mas espiritualmente o povo estava destruído, edificando altares a Baal, fazendo sacrifício do seu jeito, né? Teve um rei lá que destruiu, que vou ter que gravar um vídeo, vou pregar isso aí um dia, qualquer hora dessa, sobre o altar. Ele foi lá no reino ímpio, viu o altar e fez igual. Não, tira esse altar aqui que foi feito pela ordem de Deus, segundo o modelo, e faz esse altar aqui bonitão agora aqui para nós, assim, assado. Eu vi lá, sabe, estava um caos, estava um caos. Tinha o templo, tinha tudo, mas estava um caos espiritualmente. Agora vai retificar fisicamente, espiritualmente, todos os sentidos. Pois bem, aí você vai observar que esse decreto, você vai pegar aqui, ó, você vai ler na sequência, né, as ordens dele para edificar, para fazer sacrifício a Deus, para cultuar a Deus, né? E para levar-lhes a prata e o ouro, versículo 15 de Êxodo 7. Para levar-lhes a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao seu Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Aí ele vai seguindo aqui sobre o que tem que ser feito. Mas a ordem está aqui. Foi dada uma ordem. E esta ordem, a partir desta ordem, segundo os teólogos, existe controvérsia, não há aqui um consenso geral, logicamente, mas é um cálculo muito interessante que se faz. Então, 7 semanas desde a ordem começa a contar, até a edificação.
7 semanas, 49 anos, para a edificação dos muros, etc e tal. 7 semanas agora aqui dá 7 vezes 7, 49. E 62 semanas. 62 semanas vai dar o tempo de 434 anos, que os muros se edificarão em tempos angustiosos. Não é só aquele muro ali, é toda a história, desde a ordem até o Messias, que aconteceram tantas coisas, né? Ocorreu perseguições, ocorreu vingança, ocorreram traições, ocorreu ainda uma decadência do povo, né? Uma decadência do povo de Israel até o Messias. Você chega lá quando Cristo vem, ele chega, ele vê ali, tanto que você olha passagens que ele chega e expulsa os cambistas, os roubadores do templo. Já estava assim um caos. Esse templo que foi reconstruído, houve assolações, houve as questões lá como é que fala? Dos macabeus, né? Com Etíoco, Epifânio, tem vídeo no meu canal falando sobre ele, que também profanou o templo. Então Deus usa ali os macabeus, né? Matatias, tem toda uma história muito interessante sobre isso daí. Eu falo isso no meu vídeo sobre o Anticristo Protótipo, né? Está no meu canal, aqui no meu canal. Então, é muito interessante. Aí, depois lá na frente, Herodes reconstrói o templo, reforma o templo, né, dizendo, dá um visual muito, dizem os historiadores, ficou esplêndido também o templo, né? Mas mesmo assim o povo estava espiritualmente decaindo, cada vez mais decaindo. Então vem o Messias, e ele diz assim: destrui esse templo, em 3 dias eu levantarei. Mas não era o templo físico, não. Esse templo aqui sempre vocês corrompem, vocês edificam e corrompem. Edificou Salomão, foi corrompido, foi edificado novamente Zorobabel, foi corrompido, foi edificado por Herodes, foi corrompido. Mas este templo aqui não, né? Sem pecado. Ele é o sacerdote sem pecado. Ele é o sacerdote que apresenta oferta, ele é a oferta, ele é o principal, é o templo. Destruir esse templo aqui, em 3 dias eu levantarei. Aqui vocês não vão corromper, aqui não vai haver corrupção, aqui não vai haver pecado, aqui não vai haver contaminação, não vai haver outro templo, não vai haver outra adoração, não vai haver outro altar, não. Então vamos lá. Então 3 turnos aqui. Primeiro turno, 7, 49 anos. Segundo turno, 62, 7, 434 anos. E mais um turno, 7 anos. E observe aqui, se você observar, tem toda uma questão que Deus usou Ciro, né, a Pérsia, para restaurar, para edificar, para trazer o povo de volta, para toda essa questão de reedificação do templo e tal. Você vai achar isso lá em Isaías 44, 28, Isaías 45, 13, Êxodo 1 e 12. Eu vou ler aqui em Êxodo pertinho. Êxodo 1 e 12, olha. Deixa eu ler aqui, Êxodo. Toda hora eu fecho aqui, tem que abrir. Êxodo 1. Cadê o Deus? Sumiu. Capítulo 1. Olha aqui, verso 12. Não é 1:12 não, que não tem 1:12 aqui. 1 e 2, perdão. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Vou parar aqui. Olha só, Isaías 44, 28. Já que eu li lá, vou ler para cá. Isaías 44, verso 28. Olha o que diz. 44, 28. Que digo de Ciro: é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Né? E tem outras passagens, né? Isaías 45, 13, vamos ler. 45, 13. Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei, e ele edificará a minha casa, a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Falando aqui de Ciro, né? Assim diz o Senhor, verso 1, 45 de Isaías, verso 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita, para bater as nações diante da tua face, e de cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Claro que existem questões proféticas aqui, mas apontamentos,
e falando de Ciro para essa reedificação. 7,7, 49 anos. 62,7, 434 anos. 434 com 49, 483. Então, nós temos aqui essa questão do tempo da profecia. Eu preciso ler uma coisa interessante daqui a pouquinho, vou fazer no outro vídeo. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Não, dá para fazer. 15. Vamos ver aqui. Então, são 3 turnos. Primeiro turno, 7,7. Segundo turno, 62,7. Terceiro turno, 1,7. Desde a ordem até a construção, a reconstrução do templo, que foi feito por Zorobabel, a lei Esdras e Neemias da cidade. Então, aqui nós temos datas aqui, irmãos, que são muito interessantes. Você vai ver sempre para lá para cá, um pouquinho para lá, 10 para cá, 5 para lá. Vamos ver. Note, então a reconstrução do templo foi por Zorobabel, da lei por Esdras e da cidade, dos muros por Neemias. No ano 457 ou 58, foi essa ordem que nós lemos aqui em Neemias 7,12, em Esdras 7,12. 457, 458, Artaxerxes decreta que os judeus podem voltar para edificar as cidades. Nós lemos agora há pouco. Isso está em Esdras 7, de 12 em diante, né, até o 26, você vai ler lá. Então, se contarmos os 483 anos, lembra, 3 turnos. Um turno, 7, 49 anos. 2 turnos, segundo turno, 62 semanas, 434 anos. Somados, 483, falta 7 para 490, que é o tempo da profecia. O tempo fechado. Então, se contarmos 483 desta ordem, que foi em 457, 58, vamos pôr 457, nós vamos chegar no ano 26 depois de Cristo. Lembra que a profecia é até o Messias, o príncipe. Não pode esquecer disso, né? E depois das 62 semanas será cortado o Messias. Não, deixa eu ver aqui em cima. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe. Você vai ter 70 semanas, os 3 turnos, até o Messias, o príncipe. Mas veja bem comigo, vamos lá, vamos com calma. Se contarmos as 483 a partir desta data de 457 do livro de Esdras, capítulo 7, verso 12, essa ordem de Artaxerxes, até o Messias, nós vamos ter essa soma aqui, ó. Até a partir dessa data chegaremos no ano 26 depois de Cristo. 26 depois de Cristo. Guarde isso. De 483, ou melhor dizendo, de 457 com 483 anos, nós chegamos no Messias, no ano 26 depois de Cristo. Guarda isso. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo, né? Tem um cálculo aí que eu sempre falei para vocês, né? Profeticamente falando assim, é complicado porque nosso calendário, complicado não, a profecia é certa, mas o calendário tem uma defasagem de 4, 5 anos. A maioria entende que 4 anos estão dentro de um escopo coerente de defasagem aí, 4 anos. Então, de 483, contado a partir de 457, 483 anos proféticos. A partir da data da ordem para reedificar e restaurar, partindo de 457, que é a data que Artaxerxes determina, decreta, vamos chegar no ano 26 depois de Cristo. Cristo nasceu no ano 4 antes de Cristo. É isso mesmo. Cristo nasceu antes dele, não é isso? É por causa desses cálculos aí, né? Então, 483, a partir de 457, ordem do decreto, vamos chegar no ano 26 depois de Cristo. Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. 26 com 4, 30. É isso que eu quero chegar. 26 com 4, 30. Então, nós vamos ler lá em Lucas 23, 21, que Jesus, de 21 a 23, né? Quando Jesus inicia o seu ministério, que ele é batizado, inicia o seu ministério, ele é ungido ali, etc. Jesus, com 30 anos, inicia seu ministério. Vou ler aqui Lucas 3, 21 a 23. Mateus, Marcos, Lucas 3,
21 a 23. Não, aqui é 4. 3. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Não, peraí. Como pomba, perdi aqui. E ouvi-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E esse mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e aqui vai, 30 anos. 457, a ordem que Artaxerxes dá para a reconstrução do templo, da cidade, Jerusalém, etc. 453 anos, no ano 457. Desde este ano até o batismo de Jesus, até a unção, até ser ungido, o príncipe tem que ser ungido, até esse momento, nós vamos ter aqui 483 anos. Desde a partir do ano 457 até o Messias ungido, 483 anos. Ou seja, deu já 69 semanas. Perfeito? Deu 69 semanas. Falta uma semana. E essa semana que nós vamos falar no próximo vídeo. Então eu vou repetir. Primeiro turno, 49 anos, 7 setes. Segundo turno, 62 setes, 434 anos. Anote no seu papel aí. 484 somado com 49 anos desde a ordem, vamos chegar a 69 semanas ou 483 anos. Matemática. Para quase 90, falta 7. Então nós vamos parar por aqui. Da ordem até o Messias. Nós vamos fechar 70 semanas. Só que nós não podemos esquecer isso, não podemos desprezar o que está escrito aqui. Sabe e entende, desde a saída para a ordem, para restaurar e para edificar em Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado. Depois das 62 semanas, ou seja, nas 69, seguindo a 70ª, o Messias será cortado. Como que é isso? Como é que funciona isso? O que nós vamos falar agora? Qual é o entendimento disso aqui? Nesse vídeo eu quero que você entenda o seguinte: o tempo profético de Deus é perfeito. Nem precisava de tanta precisão assim, nem precisava de tanta precisão, mas olha só, da ordem, 49 semanas, mais 62 semanas, e os muros se edificarão em tempos angustiosos. Nesses tempos todos, quanta coisa aconteceu, até o Messias. E aí tem mais uma semana, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Falta uma semana. Eu vou falar isso agora no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e o Senhor te guarde.